Sejam todas muito bem-vindas, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindas a mais um quadro Histórias do Balé com a professora Vânia Iovine. E hoje eu espero que vocês tenham feito a tarefinha de casa, que era o quê? Que era dar uma olhadinha no balé, né, no Les Sylphides, para você saber melhor do que a gente está falando, né? Então vamos começar a falar hoje vamos falar hoje sobre a história de La Sylphide. Tenho certeza que vocês vão amar, para você dar aquele mergulho assim, ó, de cabeça no balé, tá bom? Então eu vou chamar a Vânia aqui. Oi, pessoal! Bom dia! Aqui às vezes pausa, mas volta de novo. Como estão todos? Espero que se cuidando bastante. É sempre um prazer estar aqui, conversar, explicar, falar daquilo que eu adoro fazer, que é dançar e mostrar para vocês o que a gente faz com tanto amor e carinho, né? E hoje, então, eu vou falar sobre o balé La Sylphide. Ó, que bonito! Dá para vocês verem. Essa aqui, ó. Essa daqui é a Sylphide. Ela tá de branco, ela tem uma coroa na cabeça. E o detalhe importante que a gente tem que lembrar que Sylphide é um ser alado, então ela tem uma asa, mas não tem uma asa que nem igual do passarinho. A roupa que ela usa, ela tem uma asinha nas costas, muito delicada. Vou mostrar outros. Ó, essa aqui é a Companhia São Paulo, a São Paulo Companhia de Dança fez uma versão de La Sylphide. Não é muito nova, mas é 2014, né? Foi ontem. Olha só que bonito, as Sylphides. Essa é a parte onde elas estarão na floresta. Essa história, ela começa dentro de uma casa escocesa. E a situação desse balé é um casamento. Só que os personagens... Aí dá pra ver bem a asinha, não tá? Ali? Aqui. Ops, espera aí. Não, ela tá em arabesque. Esse é um detalhe que nessa história acontece muito. Esse movimento, essa figura... Chama arabesque, que vem da matemática, arabesco. É um balé que introduz muitas vezes essa posição. Pra gente ver como que o balé influencia, né? Nessa foto aí dá pra ver bem a asinha, ó. Dá pra ver, ó, aqui, ó. Nessas meninas aqui, ó. Nessa e nessa aqui, ó, a asinha. Dá pra ver bem. E elas são leves, né? Seres flutuantes. Por isso que ela chama Sylphide. Mas Sylphide já era um nome que existia há muito tempo, porque ela vem de vários contos, né? Da imaginação mesmo. Ela vem pro balé exatamente para tirar as pessoas do chão. Entenderam? Então, esse balé, ele é imaginado, né, ele vem de um conto, né, folclórico. E ele foi encenado pela primeira vez em 1832. E como eu falei na aula passada, né, no outro vídeo, o Taglioni é que inventou essa história. E ele fez com que a filha dele, a Maria Taglioni, dançasse o primeiro papel. Então, nessa história, tem alguns personagens bem importantes, que é a Sylphide, o James, que é o noivo, mas ele é um cara muito sonhador.
E ele viaja assim nas ideias e tudo. Então ele sonha que aparece para ele uma sílfide. E aí ele até tá meio que dormindo no sofá, em frente à lareira, nessa história. E ela aparece na casa dele. Tem uma baita de uma janela, né, super bonita. E ela passa por essa janela e vai perturbar o sono do James. E aí, meio assonado, ele não sabe se é real ou se ele ainda tá sonhando, ele vê essa sílfide. E aí ele fica encantado, apaixonado mesmo. Mas a mãe dele já tem outros planos para ele. E ela traz uma sobrinha, a F, para casa, porque é o dia do casamento deles. Mas ele fica meio assim meio que balançado, porque ele tá sonhando com a sílfide. Quando ela vê que a mãe e a moça chegam, ela pega e entra dentro da lareira e ó, vai embora para a floresta de novo. Aí começa a festa, na verdade, né? Porque a mãe chega, traz a moça, fala pra ele, olha, a F que vai casar com você e tal. Só que a F conhecia já, lá da família, o Gurney, ele tem um nome diferente, Gurney, que ele é o administrador da fazenda. Esse sim gosta da F de verdade. Mas ela tá prometida pro James. Essas histórias de amor são assim, né? Antigamente a gente não escolhia quem casava, a mãe que escolhia, ou os pais é que escolhiam. Então ele até que estava aceitando isso. Ok. Só que assim, nesse conto, né, de onde foi tirada essa história, existe uma feiticeira. E então ela entra na festa. Porque assim, a mãe traz a F, que é a noiva, para dentro da casa. Ok. Aí ele tá meio atordoado, não sabe se fica, se não fica. Ela vai se casar na casa. Então ela traz umas amigas para ajudarem a vestir de noiva. Só que nessa época não se casava de branco, não. Elas colocavam uma roupa especial para o casamento e se trocavam dentro da casa. Então ela vai para um quarto e vai se trocar lá no próprio recinto do casamento. Só que assim, é tudo imaginação, né? Mas a feiticeira vem para casa, vem os convidados, vem as amigas, né? E em um determinado momento a feiticeira aparece. E aí ele fica bravo, manda ela embora e tal. Mas ela é muito instigante, né? Quem que não gosta de ver uma pessoa diferente, né? E assim, ela é mística, ela lê a mão. Então, ela pede para ler a mão da F, que é a noiva, e a F mostra a mão e ela lê na mão da F que ela não ia casar com o James. E aí ela fica meio chateada e tal. Mas as amigas insistem para ela ver a mão do James, a mão do Gurney, que é o administrador. E aí a feiticeira fala para eles que o James não vai casar com a F. Que quem vai casar com a F é o outro moço, o Gurney. Aí fica meio confuso, né? Aí ela sobe, vai com as amigas pro quarto para se arrumar. E ele fica naquela dúvida, será que é isso que eu quero? Mas e a sílfide, como que fica? E nesse meio tempo, a sílfide aparece outra vez, lá na janela. E ela tá triste. E ela fala que gosta muito dele, por gestos, porque o balé não se fala, né? Cada gesto que ela faz, ela mostra isso. Então,
com a música e a gesticulação e a pantomima que a gente chama, ela fala que ela ama ele, que ela tá triste, tá chorando. E se ele não toparia de ir para a floresta com ela? Já pensou? No dia do casamento? Aí ele fica, vou, não vou, vou, não vou. Nesse meio tempo, a moça fica pronta, os convidados chegam e ele não pode ir embora. Mas aí eles dançam com os convidados e tudo. E aí a Sylphide fica meio que na espreita. E aí ela entra no recinto também. Falei, e agora todo mundo vai ver a Sylphide? E aí ele fica desesperado. E a Sylphide é danada também. E aí ela pega e dá o chapéu pra ele. Vamos pra floresta, você não vai precisar casar com ela, nem nada. E aí a Sylphide convence ele para ir para a floresta. E aí a noiva aparece já de véu, com a grinalda, toda linda. E com o buquê. Só que na hora do vamos ver, né, do casamento, cadê ele? Cadê o James? Cadê o James? Todo mundo procura o James, E o James tinha ido para a floresta com a Sylphide. Foi uma maior decepção. Já pensou, Márcia? Tá tudo pronto, casamento e tal. E o noivo não tá. Deu no pé. Foi-se embora. Aí o Gurn fala pra F, se ajoelha e fala pra ela, mas eu gosto de você, casa comigo, olha, a festa já tá pronta e tal, casa comigo. E aí ela fica toda chorosa, vai com as amigas, aí tem uma parte que ela dança sozinha, muito triste e tal. Mas no final das contas, ela casa com ele, né? A mãe do James fica desconsolada. Nossa Senhora! Só que eles não vão deixar o James assim, né? E eles vão atrás do James na floresta. Porque o Gurn fala para a família, olha, eu vi que ele saiu com uma moça e ela tava toda de branco. Mas ela não parecia gente, ela parecia uma Sylphide, alguém que voa, né? Porque, assim, ele vive um conflito entre o real e o sonho, né? Então tem esse conflito. E engraçado, né, que o James convive com a mãe, que é o centro da família, a Sylphide, que é uma coisa ilusória, e a F, que é o cotidiano, que era o que ele tinha que fazer. Ele tinha que casar, né? E continuar a vida, e tocar a fazenda e tal. Mas existe esse conflito, né? E aí eles vão para a floresta. Quando o James e a Sylphide chegam, porque eles chegam antes que todo mundo, a bruxa tá lá no seu caldeirão fazendo as suas poções e tem os feiticeiros ajudando ela e tudo. E aí o James fala para ela assim, olha, eu quero ficar com a Sylphide, o que eu faço? E a feiticeira tira do caldeirão um pano todo brilhante. E aí ela fala para ele assim, olha, fala pra Sylphide que você quer ficar com ela, coloca esse pano nela, ela vai ficar super feliz e tal. Mas você vê como é que são as coisas, né? Não dá pra confiar numa feiticeira. Mas até aí ele não sabia de nada. Então ele vai atrás da Sylphide. Só que na floresta não existe só uma Sylphide, tem um monte de Sylphides. E aí ele procura de um lado, procura do outro, aí tem as irmãs da Sylphides lá, e aí ele fica muito confuso. E agora eu vou pra cá, eu vou pra lá, quem é a Sylphide que eu tô procurando? Parecem todas iguais.
E aí ele procura na floresta um presente para ela. E ele dá um ninho de passarinho. E ele acaba encontrando. Felizmente, né? Afinal de contas, ele procurou tanto. Só que a Sylphide ficou triste. E aí ela pega um ninho e põe de volta na árvore para simbolizar que a vida tem que continuar. Não dá para ficar sem um ninho. E ele, assim, bem ingenuamente, ele segue o conselho da feiticeira. E quando ele coloca aquele véu nela, vocês vão chorar. Ela perde as asas. Ela fica sem as asinhas. Ela deixa de ser uma Sylphide. E ela acaba morrendo. E aí, os conflitos internos dele ficam piores ainda. Porque ele não põe o pé no chão, ele não sabe ainda que a F casou-se com o Gurno, e ele fica desolado, mas fica muito triste, mas muito triste. E ele vê que a F e a família, tudo, acabam indo procurá-lo na floresta. E a família toda foi junto, né? Todo mundo que estava na casa dele foi para a floresta para procurá-lo. E ele fica, ai, e agora como que vai ficar? E a F e tal. E aí que ele vê que a F se casou com o Gurno. Aí ele fica realmente devastado. O que eu fui fazer? Olha o que eu fui fazer, né? E aí ele acaba morrendo também. Olha que triste. Mas você vê, uma história de ficção, né? De sonho, mexeu com muita coisa além da história. Porque se essa história foi contada diversas vezes, em diversos lugares, começou lá na França, lá no Ópera de Paris, aí o Sr. Taglioni levou essa peça para a Itália, para a Alemanha, para a Dinamarca, para a Europa que era conhecida, né? E cada vez foi contada, foi mostrada. Aí a revolução que o Taglioni fez com essa história para o balé, ninguém mais queria dançar guerras, ninguém mais queria dançar lutas, né? E aí todo mundo queria mesmo era sonhar. Eles queriam sair do tradicional e viajar na maionese. Eles queriam procurar histórias fantásticas. E no século XIX, né, que isso, assim, explodiu. E todo mundo queria fazer balés, assim, que saíssem do real. Esse balé, além de tudo, ele transformou as sapatilhas, ele transformou o figurino, transformou a música. Com esse balé, no século XIX, com a Revolução Industrial, eles inventaram várias engenhocas para fazer com que as moças voassem, passassem de um lado para o outro do palco, os cenários subissem e descessem sem as pessoas verem que ele estava sendo transferido. Então, esse balé, além de ser uma história linda, né, ele transformou diversas coisas e mudou a vida do balé, mudou o estilo de dançar. Com esse balé,
começou-se a se pensar num sapato em que as moças ficassem nas pontas dos pés. Porque a Maria Taglioni, ela fazia isso sem sapatilha especial. Ela fazia isso com uma delicadeza que as pessoas nunca tinham visto. O figurino, que antigamente ia até o pé, ele subiu até a canela. Transformou também a confecção das roupas, que se usavam tecidos pesados, e aí se começou a usar tecidos mais leves, né? Até eu li num livro que se fundou uma maison para fazer os figurinos, olha só. Então, o balé não é só o que a gente assiste, tem muito mais por trás, né? Uma indústria real que transforma isso. E essas histórias são sempre baseadas em contos folclóricos, tem uma raiz lá atrás. E até eu também estava lendo e eu estou sempre me aprofundando, né? Que quando o Taglioni levou essa história para a Dinamarca, um outro bailarino chamado Bournonville, ele ficou encantado com ela. E ele pegou todas essas coreografias, toda a música, né, todo esse tema e fez uma versão dele. Então, como o balé foi estreado em 1832 e foi assim, amplamente divulgado, quando ele chegou na Dinamarca, o Bournonville se apoderou dele e falou, eu vou fazer uma versão minha. E é essa versão que a gente conhece até hoje. E assim, a versão do Taglioni já se perdeu muito. Mesmo assim, é uma história muito legal, muito fantástica e é muito encantadora, porque tem a parte trágica, sim, mas é uma história divertida, alegre ao mesmo tempo. E aí, com isso a gente viaja, sai do real, passa para o imaginário, volta para o real, e aí a gente faz as nossas ponderações, né? Quando a São Paulo Companhia de Dança fez a versão em 1914, agora 2014, aliás, se fez um estudo sobre essa história, né? Então, o James, ele vive momentos intensos do lado das três mulheres da vida dele, que aí influencia a Sílfides, né, o ser alado da floresta, que traz a cena do sonho, a liberdade, a paixão e tudo mais. A F, que é a noiva, a realidade e o cotidiano. E a feiticeira, a traição, a hostilidade, o desprezo, a vingança, né? Tudo isso a gente para pensar, né? Nas coisas, na vida, no que a gente faz, no que a gente vive, no modo social que a gente vive, né? E é muito legal. As formas como a gente toma as nossas decisões. As decisões que a gente toma. E o que isso vai acarretar, né? Porque se a gente vai para um lado, acontece alguma coisa. Se a gente vai para o outro lado, acontecem outras coisas. Outras coisas. Só que a gente quando vai tomar decisão, a gente não sabe muito bem disso, né? Não, a gente tem que ir com a cara e a coragem, não é? Sim. Então, quando a gente tá numa situação de indecisão, a gente se coloca e vai. Arrisca aquela decisão. Né? Pode ser que não seja certa, a gente tem a opção de mudar de opinião. Que bom, né?
Mas é isso, gente. É uma história muito bonita de se ver. Assistam, tem vídeos no YouTube para vocês assistirem. A música é maravilhosa, tá? Às vezes você pode falar, mas tem o Lê Sylphide e o La Sylphide. O Lê Sylphide é de Chopin, tá? Então a história é diferente dessa daqui que a gente está contando. A do Chopin é uma cena só, tem um outro enredo. A La Sylphide que é do Taglioni e é de um compositor, ele tem um nome difícil, calma lá que é um nome comprido. Schnitzofer. Tem no YouTube também. Tem algumas músicas dele, algumas obras dele. E Chopin, né, todo mundo conhece, é muito difundido. Mas o La Sylphide é essa história do James e da Sylphide no casamento. A do Lê Sylphide é outra história. A gente conta outro dia, né? E o que você vai contar na semana que vem, Vânia? E a semana que vem eu vou contar sobre o balé Giselle, que é outro tipo de Sylphide, né? E tem uma história de amor maravilhosa, maravilhosa. E até eu trouxe aqui umas fotinhos, ó. Tá vendo? A roupa é branca, bem suave. Eu consigo mostrar essa. Deixa eu ver, mano. Aqui, ó. Dá pra ver aqui. Ó. Dá pra ver direitinho? Essa sou eu! Mas quem está nessa foto? Essa sou eu! Muito bem. Gostaram da história, meninos? Meninas? Gente linda que tá apaixonada pelo balé? Que bom, né? Sempre é muito bom ter gente apaixonada pelo balé. Aqui, ó. Aqui tem mais aqui. Mais algumas fotos. Esse aqui tá bem apagadinho. Aí, ó. As roupas de Sylphides. Vou mostrar de novo as fotos aqui. Ó. Ela aparece na janela pro James. Essa hora é a hora que ela fala que ela tá triste, que ela o ama. O balé tem duração de 1 hora. Ele é bem longo, tem bastante coisa, né? Imagina um ser desse entrando pela janela, te acordando e jurando amor por você, né? E aí você fica, e agora? Caso ou não caso? Vou com essa ou vou com aquela? Vou atrás do meu sonho ou vou ficar na real? E como é importante esse imaginário, né? Sim. O ser humano, né? O ser humano, ele quando criança, ele precisa desse mundo do imaginário, né? Mas não é só quando criança, né? Não, quando adulto, precisamos sonhar, né? Eles não queriam mais dançar e nem assistir balés de guerra, queriam assistir balés que trouxessem esse sonho. Sonhos. Queriam porque o sonho motiva a gente, né? O sonho move a gente, né? Sim, com certeza. Olha só que bonito. E é bem escocês, todo mundo dançando danças escocesas, eslavas. Tem mazurca, tem valsa. É muito bonito. Muito legal. Ó, as cenas, né, do balé. E é muito legal, gente.
A dança fala com os gestos. Então a gente tem que entender essa linguagem, procurar entender o que ela fala. Olha que coisa linda. E cada balé de repertório, né, ele tem um estilo de movimentação, né, um estilo de braço, principalmente Sim. Braço, né? Muda bastante, né, de um balé para o outro, né? Sim. Olha, esse balé, por conta de ter muita suspensão, os bailarinos precisam usar muitos braços para se elevar, para subir, para pular, né? Então, a dança tem esse movimento de elevação, para suspender, né? Para fazer com que o movimento pareça leve e que elas realmente estejam se elevando, saindo do chão, né? Flutuando mesmo. E é muito interessante. Bem, ó, essa postura aqui do arabesque, ela foi muito difundida foi muito difundida nesse balé, que não se usava muito. Por quê? Primeiro que as roupas eram pesadas, segundo que ele queria dar essa intenção de leveza. Então ele punha como a gente não tem como ficar suspenso no ar muito tempo, então uma perna fica apoiada no chão e a outra se eleva. Com isso a roupa se abre, se amplia e aí dá a sensação de que está flutuando, se elevando mesmo. E é isso que é interessante. Essa ideia de flutuar, de sair do chão, de estar no ar, né? Que antigamente, antes do Taglioni, não existia. Então era todo mundo no chão. Se dançava, mas não se pulava. Não se tinha essa sensação de que está suspenso no ar. E as sapatilhas de ponta, né? Principalmente essa primeira aí, né, Vânia? Sim. Era um tijolão, né? Era um troço, um tamancão, né? A Taglioni mesmo, ela usava uma sapatilha da época, né? De cetim até, poderia ser. E ela se elevava nos dedos. Imagina, as crianças conseguem mais do que os adultos, né? Quando se fala de balé, elas logo pensam de ficar na pontinha do pé. Então, geralmente a criança fica na pontinha do pé por alguns segundos e desce, porque ela não aguenta, é um peso enorme, né? Na pontinha do pé, o peso do corpo todo. E era isso que a Taglioni fazia, só que ela fazia com delicadeza, para dançar. E isso deixou as pessoas muito encantadas, né? Então, por isso que o balé se revolucionou lá em 1830 e no século XIX, né, quando o romantismo chegou para valer, para ficar, todo mundo queria sonhar, ninguém mais queria ficar com o pé no chão. Mas imagina, né? Fico pensando, porque hoje as sapatilhas são, né, sim, confortáveis até em certo ponto, né? Antes sim. não, né? Antes não tinha, devia ser, tem toda uma tecnologia em cima. Sim, né? Eu quando criança coloquei a sapatilha de ponta com 12 anos, era de gesso e tal. Até vou trazer na próxima vez. Eu tenho ela guardada. E aí machucava muito, com certeza. Para um profissional que faz balé muitas horas por dia, machuca, mesmo com tecnologia e tudo. Os pés não aguentam. É como ficar de pé e não ter varizes, né? Ficar muito tempo em pé. Deixa eu pegar aqui, ó, duas sapatilhas. Isso. Meio de épocas diferentes. Só para você mostrar aí a diferença. Lógico, épocas
Ó, Sim. essa daqui é uma sapatilha bem antiga, né? Então... Eu tenho uma a mais. Tudo bem, vamos lá. E essa daqui já é outra, e depois Olha, você que mostra coisa a diferença. Já pensou? Ela- Os dedinhos aqui dentro assim, ó. E ficar em cima dela, ó. Essa sola aqui precisa ficar muito firme, né? Pra você subir na ponta e ficar bem bonitinha na ponta, ó. E olha só, a tecnologia, o que que faz com a gente? Faz a Olha a gente sonhar. diferença. É a diferença até né? Essa daqui já vem com a curvinha, essa daqui é ai, que outra coisa coisinha que tem aqui bonitinha. por dentro, né? Olha a diferença, ó. Sim, Dá pra a ver bem, né? espessura. Essa daqui tem uma parte é um plástico mais flexível Uhum. e depois vem outras camadas aqui, né? Sim, pra ficar Para dar fofinho. conforto, né? Essa daqui não, né? Ó, essa aqui daqui já ela é mais rústica. mais rústica mesmo, né? Imagina daquela época. Se essa daqui, né, já era ó, desconfortável. Acho que era tomanquinho holandês. Essa daqui é extremamente confortável, não tem comparação, assim, né? O conforto É a dela, tecnologia, né? Até as próprias ponteiras, né? Sim, o tudo que se que usava envolve. antes, né? Para colocar na ponta dos dedos, antes Sim. usava pano, né? Sim. Enrolado. Hoje em dia ponteira de silicone, né? Bem mais tecnologia, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Mas então, isso é legal porque a gente vê que o balé, ele realmente é um mundo, né? Mundo. Ele é um mundo de coisas, um mundo que traz pessoas de outras áreas, né? Porque, Sim. olha, ver uma fábrica de sapatilha é muito legal, né? Ver uma muito fábrica de bacana. sapatilha, de figurinos, Sim. né? De cenários. Então tem esses profissionais, né? Que trabalham tanto na parte de confecção de figurino, de sapatilha, de cenário, né, para fazer essa obra-prima, né? Porque Sim. é uma obra-prima, um balé é uma obra-prima, né? E você vê, se perdura até hoje, é porque é muito bom. Sim, né? Foi repetido, ó, desde 1830, gente. Nós estamos em 2021. Olha só quanto tempo. E se fala e as pessoas passam para os seus filhos, para suas netas. E assistem e parentes. reassistem, né? Assistem. As companhias profissionais, né? Remontam, fazem estudos também. É sempre bom a gente estudar. Aí a gente cresce internamente, cresce socialmente, porque a gente faz uma coisa diferente, a gente se posiciona diferente e a gente pensa. Essa é a melhor parte. A gente faz do movimento um pensamento. E com o movimento a gente se expressa. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sair do comum e fazer algo diferente. A dança nos permite isso. Em qualquer tempo e em qualquer idade. Quando a gente é criança, a gente vê o balé como uma atividade. Se a gente se encanta e engaja, a gente vê isso como um desafio. Aí ela pode virar profissão ou não. Pode virar só um lazer, né? Uma coisa gostosa pra gente fazer. E sonhar, fazer bonito. O movimento faz com que a gente seja uma pessoa mais bela. Bela por dentro, bela por fora, né? Aí que tá a beleza da dança, né? Eu acho, do balé como arte, né? Sim. Porque, lógico, todas as artes são maravilhosas, né? A música, a pintura, né? Artes plásticas de uma forma geral. Sim. Mas a dança, ela tem esse lado do movimento, né? Ela tem esse lado de trabalhar o seu corpo, de transformar, porque o nosso corpo é o objeto de
de trabalho nosso, né? Isso. É o que não é a nossa mão que está pintando o pincel, a tinta que você usa, não, é o nosso todo. corpo, né? É o todo, é. Então é muito legal porque ele transforma mesmo, né? A nossa forma de se posicionar, de sentar, de andar, a nossa saúde, né? Porque a gente está ali se exercitando, fazendo uma coisa física, né? Isso então mesmo. é realmente... E vocês que estão iniciando balé adulto mesmo, acreditem, não fiquem com dúvida que vocês estejam fazendo alguma coisa ridícula, nada disso, vocês estão no caminho certo, sejam vocês mesmas, né? Os meninos também podem fazer, os homens também podem fazer e se sentir bem, se achar no movimento, se achar, né? E ser mais feliz, porque quem dança é feliz. Exatamente. Muito bom, gente. Muito bom, Vânia, muito obrigada. Meninas, muito obrigada por todas vocês.